Salve, rapaziada, aqui mais uma vez o Doce Velho de Guerra, falando da TV Louca para o programa Quem Faz o Doce Mostra. Estamos na cidade de Matinhos mais uma vez com o nosso amigo Pedro Guimarães, um ambientalista daqueles que trabalha dia e noite em cima do que precisa ser feito e dito. Aqui está ele para hoje falar mais alguma coisa para vocês a respeito do meio ambiente e outras cositas mais. Pedro, com você, companheiro. Salve! Nós vamos iniciar hoje a nossa falação porque nós estamos em busca da verdade através da história e dos fatos. Então nós vamos apresentar para aqueles que dispensam o seu tempo, abrindo a sua web, a sua TV louca, e dispensaram o seu tempo, nós vamos dar aqui fazer um repasse nas questões que nós abordamos anteriormente. Chama-se feedback, isso aí, viu, Doce? Bom, na questão da divisão territorial de Matinhos e Guaratuba, nós andamos fazendo uma pesquisa aí junto a um amigo, que é um dos grandes conhecedores da política e da história de Matinhos, e que sabe contar isso com bastante propriedade e discernimento, que é o Mário Poch. O ex-prefeito no período de 83 a 88, e os outros prefeitos anteriores a eles, infelizmente, já faleceram, Tonico Silvano, Mesquita e o Eros Létrica. Mas quem realmente tem essa capacidade de contar a história do município antes e depois do seu mandato é ele. É porque ele é um cara de um bom padrão cultural, né? Ele tem uma cultura europeia. E nós vamos perguntar a ele um detalhe. E esse detalhe se encaixa exatamente naquilo que eu falei. Que às vezes tem coisas aqui em Matinhos que as pessoas duvidam e querem ver. A Constituição de 88 mandou quem tivesse conflito de limítrofes entre si, estados, regiões, municípios, enfim, ela mandou resolver esses conflitos. E aqui no litoral do Paraná, contrariando a Constituição, rasgando a Constituição, abrindo espaço aí para esses que querem defender o litoral, de uma ADIM, que é ação direta de inconstitucionalidade, os municípios foram separados. A Prainha voltou para Guaratuba e saiu da circunscrição de Matinhos. Isso é que nós chamamos na história de pau de dar em doido. São histórias que, se eu for contar, ninguém acredita, mas é verdade. Ao invés de obedecer à Constituição, eles rasgaram a Constituição e fizeram exatamente ao contrário. Me parece que isso tem duas questões jurídicas aí, para quem gosta de falar no assunto. Uma ADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade, ou uma da disjunção, já que uma determinada inferência da Constituição brasileira não está sendo cumprida por ninguém, nem por Matinhos nem por Guaratuba. Bom, outra coisa que nós falamos, e foi até considerado radical, né, eu nunca fui radical, eu sempre fui legal, é da questão que eu disse, que da Barra do Saí à Barra do Ararapira, o litoral é uma deprimente esteira de lixo. Não há... os governos perderam o controle da situação. Ora, mas para você nada tá bom, você é contra, você é um cara que desagrega, você é um boçal, você não tem título acadêmico. Pois é, né? Vocês viram a Rede Globo terça-feira mostrando o pavor, a vergonha, a incompetência na Ilha do Mel, que é um ícone da preservação ambiental a nível global. O mundo inteiro conhece a Ilha do Mel e o mundo inteiro vem fazer sujeira na Ilha do Mel junto com todo mundo. Então ali é um abraço no diabo. Eu posso até indicar para quem quiser tratar do assunto como que é tratado o lixo em um conjunto de ilhas lá perto de onde o presidente Obama passa as suas férias, em Cape Cod, tá? Lá não tem coleta de lixo. Lá na ilha de 15 mil habitantes, todo mundo vai entregar o seu lixo. E é controlado administrativamente. Impossível? Não. Aliás, sabem da onde que partiu a ideia de cotas de visitação da Ilha do Mel para impedir mais grosseria? Foi do movimento ecológico. Oswaldo Cardoso, um ambientalista que se suicidou em 95, esse sim era radical,
apresentou essa proposta numa reunião em Paranaguá e foi literalmente expulso. E hoje, eu acho que a cota de 5 mil é muito alta ainda. Então esse é o nosso feedback. Nós temos aqui alguns assuntos para tentar aproveitar o tempo. Está uma polêmica na cidade com o início de uma obra de extensão de rede de coletora de esgoto. E estão xingando a empreiteira de que ela está quebrando calçada, quebrando via de rolamento, quebrando, enfim, mexendo na pavimentação das vias urbanas e deixando buracos. Eu gostaria de esclarecer, como supervisor de convênio para tratamento de água e esgoto que fui, que talvez o contrato leonino da Sanepar para com o município em 67 obrigue que a recomposição desses danos seja feito pela prefeitura. Então, antes de falar, antes de tentar jamelar alguma coisa que está sendo feito, já que esgoto, todo mundo quer que seja tratado, não interessa quanto custa, porque é saúde. Cada real que gastar em esgoto vai economizar 5 no posto de saúde. Talvez possa aplicar em cultura, em museu, em biblioteca, em rede web gratuita para a população, para aprender a não sujar mais a cidade. Então, essa colocação para quem está falando que a empresa está deixando buraco, talvez ela possa deixar buraco, tendo em vista que o contrato da Sanepar, feito pelo município, que é poder concedente, deixou essas brechas. Só que a grande pergunta em si, eu quero aproveitar esse gancho e fazer uma pergunta, até o Doce está olhando aqui. Será que nas áreas de ocupação irregular, que remontam a quase 60% do município, vai ter coleta de esgoto? Aí é a mesma coisa que chover no molhado, porque se coletar só nas áreas regulares, e não coletar, por exemplo, lá no Buraco Fundo, na Vila Churupita, na Vila da Faca, na Vila Bostinha, o trabalho fica prejudicado, porque sempre haverá uma descarga sanitária negativa na nossa horta. Vocês sabem que nós temos aqui uma abordagem que nós chamamos assim no tempo da diligência, quando a gente fala de atraso. São coisas que não deveriam existir mais numa cidade pujante. O nome no litoral, o nome da orla, eu já estive fora daqui, estive no noroeste do estado, no norte do estado, no sul do estado. O nome forte é Matinhos. Existe Guaratuba, existe Paranaguá com o Porto, existe Pontal. Mas o ícone, a marca, assim, o marketing, o nome é Matinhos. Todo mundo tem até uma música dos polacos, né, Doce? Oba, vamos para a praia de Matinhos, a gente vai de excursão, né? Nós vivemos realmente aqui no tempo da diligência, porque existem determinados recantos da cidade, e lá onde eu moro, que não vai correio. Muito embora vá conta de luz, vá conta de água, vá conta de telefone, carnê, conta de internet, tem até internet lá, e o correio se nega peremptoriamente, assintosamente, de atender a essa necessidade. E sabe o que eu que moro no Buraco Fundo tenho que fazer para receber correspondência? Tenho que ir em um box lá na rodoviária, saber se chegou a correspondência. Isso se chama posto avançado. Isso para mim é do tempo da diligência. Está aí uma boa matéria para a campanha aí dos vereadores, dos candidatos, ver quem é que vai enfrentar a direção do Correio aqui em Matinhos e levar isso para o Ministério das Comunicações e parar com esse abuso, com essa coisa de que eu mando, de que eu faço. O diretor do Correio mandou o prefeito multar ele, que ele ia pôr no envelope e mandar para Brasília. Está na hora dos políticos aqui de Matinhos, das autoridades aqui de Matinhos, inclusive Ministério Público, isso é um serviço essencial à população, é o direito à comunicação que nós temos. O Correio diz que não vai fazer, não fez e está acabado. Então, mais um tema aqui, ó. Correios no tempo da diligência, balsa e baldeação. Até uma vez, para puxar na história, lá para 1987, eu tentei protocolar um expediente para um vereador aqui da cidade, e o Correio não queria fazer o AR, porque o Correio ficava na frente da Câmara, e o cara do Correio falou assim, mas isso aí não vai criar problema para o vereador. Quer dizer, não muda nada, não muda nada. Aí eu tive que ameaçar ele que eu iria na regional, em Curitiba,
postaram a ele, alegando que ele não queria fazer o serviço aqui. Obviamente que ele postou e o documento está lá, e é uma coisa engraçadíssima, que depois, quando nós formos enchendo mais linguiça com história, nós vamos contar mais essa história. Para fechando o tempo, eu trouxe aquele livro que eu havia prometido, que começa a história do litoral. Ele é Terra Brasílis, ele é aquele Náufragos, Traficantes e Degredados, que conta a história da ocupação do nosso país. E então, o Mascarado hoje não está muito propício a escutar história. Então, até em relação a esse livro, eu citei um personagem que eu afirmei que está vivíssimo. O Barão de Cananéia. Ele é citado nesse livro como um português que já estava aqui quando chegaram as expedições, as primeiras expedições das capitanias hereditárias, etc., que desceram ao sul do Brasil e encontraram ele aqui. E eu disse que ele está vivíssimo, reencarnado em um personagem que está comandando o processo de redelimitação da jurisprudência governamental na área de portos. Eu não conseguia lembrar da palavra, que a memória recente já me é falha. Então, esse homem está comandando, ele está ditando cartas, ele está pegando morto, ele está conduzindo a seu bel prazer o processo de redemarcação das linhas poligonais. Barão de Cananéia está vivo, sim. Ele tem nome e tem endereço. E está todo mundo correndo dele. Então, você vai entender muito se você procurar, pode acessar na internet Náufragos, Traficantes e Degredados, o Eduardo Bueno, que com muita propriedade conta a história da ocupação no Brasil. E ele nos deixa ver claramente, para quem é acadêmico, para quem é político, para quem é professor, para quem se preocupa com o andar da carruagem da história local e global, ele deixa muito nítido por que o Brasil não tem conserto. Por que o Brasil não consegue se consertar. E no meio dessa confusão toda, eu acabei detectando, em termos de ocupação de costa brasileira, para vencer a muralha, que a Mata Atlântica foi chamada de A Muralha, num romance, né? Eu encontrei aqui na revista Veja, de 22/1/2014, um artigo aqui que chama assim As Gafes e as Galhofas. São aquelas frases ditas por personalidades que eu já falei aqui, das quais vou tentar dar o título do meu livro, que se tornam assim de domínio público quase, na verdade, né? Aquele duela quem duela, não me deixem só, etc, etc. Essa é bem recente. Então, para que vocês tenham noção da base de constituição da sociedade brasileira, que começou com o que descreve o Eduardo Bueno, com náufragos, traficantes e degredados. A escória. A escória. Quem não tinha mais nada para fazer em Portugal, era mandado para cá nas expedições a título de prêmio. Cara que estava lá condenado à forca, à prisão perpétua, gente falido, gente que estava correndo do poder, eles metiam na mão e diziam, vai lá, que chamava-se o Quinto dos Infernos, né? E se você se der bem lá, você tá livre. Então diz aqui nessa matéria, para que você tenha ideia do que é a ocupação no Brasil. As grandes frases da história não são apenas aquelas que refletem a genialidade de seus autores. Há também as que deram errada ou que nunca foram ditas. E nós, TV Louca, vamos dizer, e vamos pisar num calo poderoso na história, vamos pisar num calo poderoso institucional, descobre-se em um novo livro. Então vamos ler uma coisa dita pelo padre Manuel da Nóbrega, que estava escondido no fundo do baú. E isso implica na estrutura humana, social e cultural da formação do povo brasileiro. Diz aqui o padre: é necessário que venham muitas mulheres órfãs e de toda qualidade, jamidas, arrepia-te, até meretrizes. Esse é o caldo de cultura que nós tentamos mexer. É essa a base de solidificação de um país que tem tudo para ser
celeiro do mundo, e está nessa marosca insolúvel. Há um estado de falência do Estado brasileiro em seus entes federados. A União, os estados e os municípios não têm não tem força de enfrentamento das demandas sociais, estrutural, logística, de produção, de educação, saúde. Então, vamos e venhamos, né? Eu estou com uma pendência dentro da minha família de 3 especialidades e nem a pau, Juvenal. E é estrutural. Esse ano é muito especial. Espero que a gente possa manter esse trabalho, porque esse ano é muito especial para mim. São 3 datas importantes. Primeiro, completo 65 anos e vou tentar resgatar minha aposentadoria. Né? Primeiro, 65 anos. Segundo, faço 45 anos de casado. Parabéns para minha cônjuge, né, que suportou principalmente esses últimos 30 anos. E a 27 de 6 de 2016, eu completo 30 anos nessa luta, nesse não sei o que eu me envolvi, nesses 30 anos nos quais eu fiz poucas e boas amizades. O resto tudo querem me ver pelas costas. Mas o que importa são essas poucas. Né? Eu até vou contar algumas passagens que envolvem o Maripoc, que envolvem o Jamidas, que envolve Ivan Kirchner. Ivan Kirchner é pai do Pedro Leco, o Pedro Kirchner, que foi delegado calça curta aqui em Matinhos, e tem uma passagem que envolve a minha pessoa e esse delegado. Eu vou contar a história, e está no livro já. Eu vou contar a história o dia que eu fui preso em Matinhos no verão. Né? Ele tem o título no livro, o capítulo chama-se O Homem Nu. Então, nós estamos aos poucos tentando montar uma pauta mais coordenada, mais concatenada, porque nós já repassamos todos os assuntos e agora nós vamos começar a pontuar. E sempre dando satisfação daquilo que nós falamos. Até mais. Boa web. Consertou tudo, né, Lúcia?